Minhas saudações a todos os que me ouvem. Para quem não me conhece, eu sou Ricardo Mário Gonçalves, ex-docente do Departamento de História da Universidade de São Paulo, historiador especializado em História Antiga e História das Religiões, e sou também missionário da Ordem Otani de Budismo Shin, Jodo Shinshu Higashi Honganji. Esta é uma primeira tentativa, um primeiro ensaio de fazermos aí uma série de vídeos aproveitando os modernos recursos da tecnologia para tentar atingir um público maior, né? Colocar ao alcance de um público mais vasto algumas noções fundamentais sobre budismo, né? Nesta primeira tentativa, nós procuraremos responder a uma pergunta. Devemos usar a palavra budismo no singular ou no plural? Ou seja, budismo ou budismos. Normalmente usa-se essa palavra no singular, mas alguns dos especialistas, como Bernard Faure, estão propondo usar a palavra no plural, budismos. E eu estou de acordo com essa postura, usar a palavra budismos no plural. Isso porque, sob o rótulo do budismo, nós encontramos uma série extremamente grande de escolas, de tendências, de estilos de vida, de práticas, de formulações doutrinárias, não é? De modo que é muito mais realista falarmos em budismos do que em budismo. E eu comecei a ter essa percepção de uma pluralidade de budismos já nos meus primeiros anos de contato com o budismo, ainda na juventude, né? Quando, na época do curso secundário, eu tive meus primeiros contatos com a colônia japonesa de São Paulo. Foram meus colegas de curso secundário e familiares dos mesmos que me introduziram no mundo do budismo, né? Então, meu primeiro contato foi com o budismo trazido pelos japoneses, pelos imigrantes japoneses para o Brasil, né? E os templos budistas construídos pelos japoneses aqui em São Paulo. Logo, nos primeiros contatos, eu me encantei com o budismo, comecei a frequentar os templos e comecei também a procurar bibliografia. Naquela época, ou seja, fim dos anos 50, era muito difícil encontrar material a respeito do budismo no Brasil, né? Não havia nenhuma literatura a respeito, ou quase nenhuma, não é? Minha única fonte de informações bibliográficas era a livraria O Pensamento, lá por detrás da Praça João Mendes, né? Era praticamente a única livraria de São Paulo especializada em assuntos esotéricos e religiões orientais. Ali eu encontrei alguns livros de budismo, na maior parte dos casos eram traduções de publicações europeias, traduções de publicações centralizadas em textos do chamado budismo Theravada, que é a escola predominante no sudeste da Ásia, né? E eu logo me dei conta que havia um verdadeiro abismo separando essas duas modalidades de budismo. Uma coisa era o budismo dos meus amigos japoneses e dos missionários dos templos. Outra coisa era o budismo que eu encontrava nos livros. Ou seja, os missionários passavam aos devotos japoneses uma série de ensinamentos e práticas centradas nos patriarcas japoneses,
Bem, meus primeiros contatos já foram com a escola Jodo Shinshu, escola criada pelo mestre Shinran no século XIII, não é? Então, tudo que eu ouvia nos templos era centrado nos ensinamentos de Shinran. E na bibliografia acessível em português, era tudo centrado na figura do Buda Shakyamuni, no fundador histórico do budismo, um príncipe que viveu na Índia no século VI antes da nossa era, mais ou menos, né? Então, já havia uma grande diferença aí. E havia diferenças de estilo também, né? Ou seja, nos livros que eu lia, havia muita preocupação a tratar de temas como renascimentos, vidas sucessivas, transmigração, né? E na fala dos missionários japoneses não havia nada disso. Eles passavam ensinamentos centrados na vida presente, né? E não havia essa preocupação em ensinar se havia ou não havia renascimentos, né? Então eu sentia logo de início que eu estava diante de duas realidades bem diferentes, né? Várias maneiras de se entender e se viver o budismo. E à medida que eu fui me aprofundando nos estudos e nas práticas, essa sensação foi se aprofundando, né? Eu percebi que o próprio budismo japonês se subdividia em uma série de escolas, às vezes bem diferentes entre si, quanto aos ensinamentos, quanto às práticas, e que fora do Japão, no Sudeste Asiático, na China, na Coreia, no Tibete e em outros lugares, as formas budistas eram extremamente diferentes entre si, não é? Então, não foi difícil perceber que o rótulo budismo enfeixava uma série de realidades bem diferentes, né? E esta sensação ficou extremamente forte, né? No ano de 1984, quando eu tive a ocasião de ir à Índia como um dos representantes do Brasil no Congresso Internacional de Budismo e Culturas Nacionais, promovido pela senhora Indira Gandhi, então a primeira-ministra da Índia, que aliás foi assassinada poucas semanas depois desse congresso. Ali eu tive uma experiência de me encontrar com budistas de diferentes partes do mundo, cada um deles portador de um estilo de vida diferente, e já transparecendo essas diferenças na maneira de se vestir, na maneira de se comportar, não é? Mas eu percebia também que por detrás de toda essa diversidade havia uma unidade em torno de algumas práticas e crenças comuns. Ou seja, todos os budistas de todas as nacionalidades e de todas as escolas eram unânimes em prestar reverência às chamadas três joias do budismo: o Buda, o mestre, o Dharma, o ensinamento, e o Sangha, a comunidade. Então todos os budistas estavam irmanados nesta reverência comum a esses três princípios básicos. E também todas as escolas de todo o mundo estavam irmanadas em torno de alguns princípios doutrinários. Por exemplo, a ideia de originação dependente de todos os fenômenos, Praticca Samuppada, ou Engi, como se diz no Japão, não é? E algumas ideias fundamentais, não é? Como, por exemplo, a impermanência de todas as coisas, a impessoalidade, a não existência de um eu permanente e a possibilidade de todos os seres acessarem um estado de plena tranquilidade mental, o chamado nirvana. Isto era comum a todos eles, mas
como ensinar isto, como vivenciar isto. Então havia uma enorme diferença conforme a escola, ou conforme a região, ou a nação de onde vinham aqueles budistas todos, né? Então, houve, de minha parte, uma percepção assim, de uma unidade na diversidade. Mas a diversidade tão grande que justifica o uso da palavra no plural. Budismos e não budismo. Enfim, nós temos uma grande diversidade do budismo em matéria de nacionalidade. O budismo japonês é uma coisa, o budismo chinês é outra, diferente. O budismo tibetano, enfim, esse é completamente diferente. Quando estamos no ambiente do budismo tibetano, nós que estamos acostumados com o budismo japonês, nos sentimos quase como se estivéssemos num outro planeta. O budismo centralizado nos monges vestidos de amarelo do sudeste asiático, do mundo do Theravada, também é uma coisa completamente diferente, não é? Do ambiente do budismo japonês, não é? No Japão, as pessoas, os monges, os ministros do Dharma, como nós dizemos, se vestem normalmente como qualquer outra pessoa, só envergam roupas especiais nas celebrações ritualísticas e outras práticas nos templos, não? Ao passo que no sudeste da Ásia você vê os monges de manto amarelo, não? O tempo todo, não? Diferenças de costume, não? Os monges do sudeste asiático, por exemplo, só comem de manhã e ao meio-dia, depois do meio-dia não colocam comida sólida na boca, só bebem água, não é? Isso para nós que estamos acostumados com a informalidade do budismo japonês é uma coisa assim bastante estranha, né? Enfim, uma grande experiência, né, de unidade na diversidade, né? Bem, quando a gente começa a estudar o budismo, a gente logo se dá conta de uma coisa, né? O fundador histórico do budismo, Siddhartha Gautama, que nós chamamos de Buda, fazendo aqui entre parênteses, Buda não é nome próprio, não. Buda é um adjetivo que significa desperto. Segundo o budismo, nós todos sofremos de uma grave deficiência cognitiva, ou seja, nossa consciência está toldada por paixões mundanas, agitadas, desenfreadas. Nossa mente está perturbada pela cólera, pela ignorância, por desejos desenfreados, e tudo isso nos dá uma falsa percepção da realidade. E o Buda comparava esta falsa consciência a um estado de sono ou de embriaguez. E ele dizia que se nós formos capazes de sair desse estado de embriaguez ou de sono, nós despertaremos para a realidade. Ou seja, nós nos libertaremos dessa falsa consciência da realidade, nós nos libertaremos das distorções cognitivas e veremos o real tal como ele é. O Buda exatamente teria sido, na nossa tradição, o primeiro desperto, o primeiro a se livrar das ilusões, das falsas percepções cognitivas e alcançar uma visão do real tal como ele é. E ele foi logo tomado por uma grande preocupação, né, de trazer essa experiência do despertar ao alcance das pessoas, né, a fim de libertá-las do pensamento, do sofrimento. Ele percebeu que todas as pessoas sofrem, e sofrem sobretudo por terem uma visão completamente equivocada da realidade, né? Então ele passou o restante de sua vida, acredita-se que ele viveu cerca de 80 anos de idade,
que obteve sua experiência de despertar aos 35 anos e teria passado o restante de sua vida, uns 45 anos, a ensinar, a pregar aos que o quisessem ouvir o caminho do despertar, né? O caminho do despertar do sono, da ilusão, né? Para uma visão adequada do real. Mas ele percebeu também que as pessoas eram muito diferentes entre si, pessoas de características, de temperamentos, de visões do mundo inteiramente diferentes, e que era necessário adequar as formas de ensinamento às possibilidades de compreensão, não é, dos seus ouvintes. Então diz a tradução que o Buda ensinou 84.000 dharmas ou ensinamentos diferentes, visando abranger diferentes tipos de pessoas, diferentes tipos de personalidades. E dessas 84.000 maneiras diferentes de ensinar, teriam nascido, então, as chamadas escolas, né, budistas, né, bastante diferentes entre si, né? E essa multiplicidade de escolas diferentes é que justifica, repito mais uma vez, que usemos a palavra budismo no plural e não no singular. Outra ideia básica que encontramos nos ensinamentos do Buda é a ideia de hábeis meio salvíficos. Em sânscrito, upaya, em japonês, hoben. O que são os hábeis meio salvíficos? São diferentes métodos de exposição ou diferentes estilos didáticos, não é? De se tentar trazer a doutrina do despertar ao alcance das pessoas, não é? Esse conceito de hábeis meio salvíficos é privativo do budismo, né? Aqui no Ocidente não encontramos nada de parecido com isso, mas é um conceito básico que ajuda a entender esta questão da unidade e da diversidade. Há uma enorme diferença nos hábeis meios salvíficos, mas todos eles visam um único objetivo: conduzir as pessoas à experiência do despertar, né? Ou seja, acordar do mundo das ilusões, abrir os olhos e ver o mundo do real tal como ele é, né? Sem distorções cognitivas, né? Assim é que se justifica doutrinariamente esta questão, não é, da unidade na diversidade. Uma unidade de polos de devoção. O Buda, o Dharma, o Sangha, ou as três joias, a que todos os budistas do mundo prestam reverência. A unidade dos princípios doutrinários. A originação dependente de todos os fenômenos, a impermanência, a insubstancialidade, a possibilidade de todos os seres viventes atingirem um estado de serenidade isento de sofrimento, o chamado nirvana. Isto é comum a todos os budistas, mas a maneira de alcançar tudo isto é que varia extremamente conforme o tipo de pessoa a qual os discursos doutrinários são endereçados, não? Existe uma expressão em japonês, Taikisepo, que significa ensinar o Dharma de acordo com as características dos ouvintes. Então, há uma infinidade de maneiras diferentes de se ensinar o Dharma, o caminho do despertar, conforme a natureza, a índole, ao temperamento, à cultura, não é, dos ouvintes da exposição doutrinária, e assim então nós temos
uma extrema variedade, não é, de escolas, de caminhos, de métodos, de corpos doutrinários, não é? E tudo isso justifica, então, o uso da palavra budismo no plural, não é? E a esses budismos dos vários países do Oriente, hoje junta-se um novo budismo, o budismo que os ocidentais criaram a partir dos seus estudos e pesquisas, né, para seu próprio uso e deleite, né? Nós temos, por exemplo, o budismo erudito, né, dos especialistas universitários que vivem se debruçando em cima dos textos orientais antigos, né? E temos também já grupos de budistas organizados no Ocidente sob formas de estilo próprias do ocidental. Ouve-se falar, por exemplo, em budismo moderno, ou em formas modernizadas de budismo. Enfim, o budismo apresenta uma vasta gama, né, de caminhos, de estilos, de métodos, né? Tudo isso, então, nos autoriza a usar a palavra no plural e não no singular. Bem, esta seria a nossa primeira mensagem, né, dirigida aos nossos interlocutores, não é? Espero que tenham compreendido, não é? E brevemente estaremos novamente em contato, né, para produzir outras mensagens, né, de introdução ao universo budista. Muito obrigado pela atenção de todos. Namandabtsu, 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 namandabtsu.